Olá, além estudante Sira. Imi dia kalai. Espero que atak imi hotu e a condição dia. Bem-vindo a este programa Telescola. Hamutu com a professora Elvia e a unidade curricular Geografia do 10º ano do ensino secundário geral, o tópico Recursos Naturais. Primeiramente, vamos conhecer o que são os recursos naturais. Os recursos naturais são materiais sólidos, líquidos ou gasosos provenientes da natureza que o homem pode utilizar para seu benefício. Os recursos naturais podem ser classificados em recursos renováveis e recursos não renováveis. Recursos renováveis são recursos que o homem consome a uma velocidade igual ou inferior em relação àquela que a natureza é capaz de produzir. Ou podemos dizer que são recursos que não se esgotam com facilidade. Exemplo: água. A água é um recurso natural essencial à existência humana. Sem ela, nosso organismo não é capaz de sobreviver. Além de utilizada para o consumo humano, a água é também utilizada em diversas atividades, na indústria, na agropecuária ou nas atividades do dia a dia, como limpeza e higiene pessoal. Energia do Sol. O calor emitido pelo Sol é uma fonte de energia capaz de gerar energia elétrica e energia térmica. Vento. Os ventos são capazes de gerar energia por meio de sua força. Essa energia é chamada de energia eólica, utilizada para a geração de energia elétrica por meio de aerogeradores, solo, árvores. Os vegetais, como já dito, fornecem não só alimento, mas também são utilizados como matéria-prima para diversas indústrias. Recursos não renováveis são recursos consumidos pelo homem a uma velocidade superior àquela que a natureza capaz de produzir. São recursos que se esgotam a uma velocidade superior à da sua renovação. Exemplo: minérios, petróleo, carvão, gás natural. Consoante a sua possibilidade para produzirem ou não energia, os recursos naturais podem ser classificados em recursos energéticos e recursos não energéticos. Recursos energéticos são quaisquer recursos naturais que possam ser aproveitados para obter energia. Exemplo: energia do sol, força da água, força do vento, carvão, petróleo, gás natural. Recursos não energéticos são quaisquer recursos naturais que não possam ser aproveitados para obter energia. Exemplo: seres vivos, rochas, minerais e solo. De todos os materiais da geosfera, os que constituem os chamados recursos minerais. Recursos minerais são as rochas e os minerais
que têm utilidade para o homem, quer pelas suas características, exemplo, propriedades físicos-químicas, aspecto e etc., quer pelo fato de possuírem algum constituinte necessário para a atividade humana, exemplo, feldspato, quartzo e etc. De acordo com a sua utilização, os recursos minerais podem classificar-se em recursos minerais metálicos e recursos minerais não metálicos. Recursos minerais metálicos permitem a extração de um metal. Exemplo, recursos minerais metálicos mais abundantes no planeta Terra são o cobre, o alumínio, o zinco, o ferro e o chumbo. E os recursos minerais pouco abundantes, como ouro, prata e platina. Recursos minerais não metálicos apresentam propriedades físicos-químicas globais de mineral ou de rocha. São muito abundantes na natureza e são utilizados como materiais de construção e como rochas ornamentais, entre os quais se destacam o talco, material para fábrica de artigos em cerâmica, os fosfóritos, o enxofre, o potássio, o dolomite, o granito, o basalto, o cisto, o mármore e o calcário, as areias e as argilas. Quando os recursos minerais metálicos se encontram concentrados em determinados locais, no meio de substâncias inúteis ou estéreis, podemos estar na presença de um jazigo mineral. Num jazigo mineral, o material que é aproveitável designa-se mineiro e o material que é rejeitado chama-se ganga ou estéril. Ao conjunto de depósitos de material estéril ou ganga, acumulados na superfície, chama-se escombreira. Estes depósitos podem ter consequências muito negativas no ambiente, uma vez que, por ação da água da chuva, podem originar lixiviados, levando à contaminação dos recursos hídricos. Exemplos: águas subterrâneas, ribeiras e dos solos de uma dada região. A exploração mineira pode ser de 3 tipos: subterrânea, céu aberto e perfurações. Subterrânea: quando as escavações realizadas para a extração do minério não estão em contato com a superfície terrestre, formando poços ou galeras subterrâneas. Céu aberto: quando as escavações realizadas para a extração do minério estão em contato com a superfície terrestre, como é o caso das pedreiras. Perfurações: quando o jazigo é explorado sem necessidade de abandonar a superfície, como acontece nas plataformas petrolíferas. Agora, vamos falar um pouco sobre os principais recursos minerais em Timor-Leste. Os tipos de recursos minerais que existem em Timor-Leste, incluídos metálicos e não metálicos. Metálicos, por exemplo, cobre, ouro, prata, manganésio, cromite. Não metálicos, por exemplo, o talco, magnetite, fosforite, enxofre, potássio, dolomite, calcário, mármore, argila, caolino, areia, cascalho.
A exploração dos recursos minerais em Timor-Leste foi efetuada de uma forma mais frequente, quer sob a administração portuguesa, quer depois sob a administração indonésia. Foram exploradas ocorrências de ouro, prata, cobre, manganésio na região de Baucau, enxofre, potássio no centro da ilha e dolomite. Foram também exploradas pedreiras de mármore na região de Manatuto e de Calcário. A partir de 1950, a exploração do petróleo inicia-se em diversos locais. Queridos estudantes, da nossa lição de hoje, podemos concluir que, de todas as classificações dos recursos naturais, possuírem alguns constituintes necessários para a atividade humana. E agora, está na hora de eu dar os exercícios. Exercício. Quais são as diferenças existentes entre os recursos minerais metálicos e os não metálicos? Dia kalian sira. Ida nema kita ni lição o hin lorang niang. Ita se hasuru malufali ia lorang seluk ho tópico nebe lahanesan.